Muito bem, fazendo um retrospecto histórico da criação do Colégio Militar em Goiás, nós vamos voltar lá em 1976, quando a Polícia Militar passou por uma transformação de estrutura e na legislação, a nova estrutura da Polícia Militar passou a constar a existência do Colégio da Polícia Militar. Ocorre que, embora pertencendo, fazendo parte da legislação em vigor, nenhum comandante-geral, não sei dizer por quais motivos, não implementou, não ativou essa nova unidade criada. E aí nós estamos no ano de 1998. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Eurípides José Marques, e o então major Baltazar Donizete de Souza, assistente e chefe de gabinete daquele comandante, em viagem ao batalhão de Lusiânia, o assunto do colégio foi discutido na viatura do comandante. E aquele comandante então me perguntou, então eu informei para ele que esse colégio existia, estava previsto na legislação e que não precisava de lei nova criando o colégio. E que o colégio era um desejo, uma aspiração antiga nossa, porque quando eu saí aspirante numa viagem de estudos ao sul do Brasil, nós encontramos lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, os colégios militares funcionando. Eu conhecia a história do Colégio Militar de Minas, o famoso Colégio Tiradentes, e eu tinha muita vontade, muito desejo de que este colégio também existisse em Goiás, porquanto os nossos filhos, os dependentes dos policiais militares, onde os pais, por força do trabalho, eram transferidos constantemente daqui para ali, chegavam no meio do período letivo, não tinham onde estudar, então esse colégio seria para receber esses alunos, esses filhos de policiais. Então, toda essa discussão, esse comandante ficou pensativo e me perguntou então o que era preciso fazer para que nós estivéssemos no nosso colégio. Falei, basta o senhor, como comandante-geral, baixar uma portaria ativando o colégio da Polícia Militar. Isso já estava chegando em Goiânia, já estava à noite. Então ele, faz isso, prepara, ele falava assim, de um jeito mais interessante, você prepara então essa portaria. Enquanto ele despachou alguns documentos, eu fui para a minha seção e fiz a portaria, criando a portaria de criação do colégio. Esse dia era 18 de novembro de 1998. E naquele momento Deus falou comigo, deu uma luz, me fez lembrar que no dia seguinte era 19 de novembro, dia da bandeira. Então eu coloquei a data da portaria do dia seguinte, 19 de novembro, e o coronel Eurípides nem percebeu que eu tinha mudado a data, assinou a portaria criando o colégio. E aí eu perguntei a ele, se o senhor criou o colégio, agora preciso designar o comandante diretor. Eu queria saber o nome que o senhor vai indicar para que eu possa fazer a portaria. Uai, você não sabe quem é? Eu falei, não senhor, é você? Não foi você que deu a ideia? Aí eu falei, eu vou passar a minha função de assistente e chefe de gabinete para quem? Para ninguém, você vai continuar com as duas funções, vai implantar o colégio e vai continuar aqui. Eu disse, sim senhor. E aí no dia 30 de novembro daquele ano, eu fui empossado na Academia de Polícia Militar como o primeiro comandante e diretor do Colégio Militar, ainda major. E para nossa surpresa, quando nós estamos começando a solenidade, veio um segurança do Palácio do Governo informando que o governador estava chegando para participar da solenidade de posse do novo comandante e diretor do colégio, do novo não, do primeiro. Era o governador Helenês Cândido, que era então deputado, presidente da Assembleia Legislativa, e na vacância do cargo, porque o então governador Naftali Alves foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e ele então assumiu até o final do ano. Portanto, o primeiro diretor do colégio foi empossado pelo governador do Estado de Goiás, único na história do Estado. Daí para frente, começamos então as inscrições, chegamos ao final, ao início do semestre, em 99, já no governo do Tempo Novo, Marconi Perillo, com quase 400 alunos nas instalações da Academia de Polícia Militar. Antes de findar o primeiro semestre, eu recebo a visita do então delegado metropolitano de educação, professor Vanderlan, me dando a notícia de que nós iríamos ganhar um colégio novo, uma unidade nova. Era um colégio recém-inaugurado
no setor sul chamado Vasco dos Reis, que ele queria entregar à Polícia Militar para ter mais uma unidade. Então continuamos na academia e abrimos 500 vagas para o novo colégio, que compareceram 5.500 candidatos para 500 vagas. Então a partir de então passamos a ter 2 unidades, e aí teve um momento importante, um marco importante, um fato que marcou essa trajetória, foi que no 7 de setembro de 99, o colégio participa do primeiro desfile da sua história, o primeiro 7 de setembro, o desfile de 7 de setembro, e naquele momento então, Goiânia, todo o estado de Goiás, os que ainda não sabiam, passaram a saber que existia um colégio militar. E daí para frente ninguém mais segurou, chegando hoje aí com mais de 13 mil alunos em 6 unidades. Depois veio a academia, o colégio Hugo de Carvalho Ramos, é depredado, é queimado por uma greve feita pelos alunos, onde o governo do estado determina a Polícia Militar em também encampar o Hugo e transformá-lo no colégio militar. A unidade que funcionava na academia então se transfere para o Hugo. Depois cria o Ayrton Senna em Anápolis, depois o de Itumbiara, depois pela ordem, cria o Ayrton Senna no Jardim Curitiba, depois Itumbiara, Rio Verde e por último Anápolis. Temos notícia que já tem um colégio, existem outras unidades sendo criadas e já autorizadas pelo governador. Bom, ao longo dessa história, vamos completar esse ano 14 anos, muitos fatos marcaram a trajetória do colégio. Primeiro, no início, foi aquela coisa do novo, a expectativa, ao ponto de, naquela época, um major me ligar perguntando se aquele colégio prestava para que ele pudesse colocar os seus filhos. Eu respondi a ele que a ficha de inscrição de número 1 era a minha filha, que estudava naquela época no colégio pré-médio, nos bons colégios de Goiânia. E eu disse a ele que nenhum pai coloca o filho numa escola que ele não acredita. Depois, com o tempo, o colégio começa a dar os primeiros resultados e começa então a surgir a demanda, a grande demanda. Hoje, acorre para o colégio não só filhos de policiais e de família de baixa renda, mas alunos e pais de toda a ordem, principalmente a elite, que quer que o colégio conserte o seu filho, que evite as drogas, etc. Então, depois vieram os resultados, os primeiros vestibulares, as primeiras aprovações para os cursos mais disputados, na rede pública e privada, na Universidade Federal e as universidades particulares, as fanfarras e bandas de música dos colégios da Polícia Militar, que ganharam todos os concursos do Brasil afora, os melhores prêmios da área do esporte que os colégios participam, também eles recebem todas as premiações. Então, o que eu posso dizer de destaque nessa trajetória é o sucesso dos colégios. O grande sucesso, o grande resultado de um investimento feito aí a muitas mãos de professores, de gestores, de administradores. Naturalmente que a Secretaria de Educação, o Conselho Estadual de Educação, tiveram que ao longo dessa história absorver esses colégios e reconhecer o valor dessa formação. Todos os colégios são unidades muito bem montadas, que ofertam todas as condições de trabalho para os professores, alunos e gestores. Então, o que tem de marca registrada é o sucesso. Eu já recebi na Universidade Católica muitos ex-alunos do colégio e há poucos dias eu recebi uma professora que já é efetiva, concursada, que foi minha aluna nos primeiros anos do colégio. Então isso é motivo de alegria, de mostrar que uma sementinha que foi lançada num solo muito fértil, hoje germinam e produzem frutos os mais expressivos. Então a marca mais importante que eu posso registrar em toda essa trajetória é a de vitória e de sucesso dos colégios. O que eu poderia dizer de diferencial do Colégio Militar, as suas diversas unidades, das demais unidades da rede pública? O seu lema,
Colégio Militar do Colégio da Polícia Militar de Goiás, uma escola de civismo e cidadania. Essa é a marca que diferencia o nosso colégio dos demais colégios. Por quê? Porque além de ofertar aos alunos uma grade curricular, a mesma grade curricular que as demais unidades da rede pública ofertam, todo o conteúdo passado, nós temos um professor altamente motivado, que recebe todas as condições de trabalho, então ele dá uma aula feliz, ele se prepara para uma aula, ele usa vários recursos, porque a escola disponibiliza esses recursos didáticos, então ele prepara uma aula muito bem elaborada, com todo o conteúdo, investe na pesquisa, investe na leitura, investe nos recursos eletrônicos, nas redes sociais voltadas para pesquisa e educação, mas além de tudo isso, nós temos esse diferencial que a rede pública não tem, que é uma preparação, uma preocupação em preparar o cidadão, não apenas o profissional, mas também o cidadão, e resgatando valores cívicos, valores morais, valores éticos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, educacionais, religiosos, de educação sexual. Então esse conjunto de informações e de educação forma um cidadão mais completo do que formam as demais escolas. Então este é o grande diferencial do colégio, preparando homens e mulheres para a vida, para a sociedade, para preocupar com a pátria, com a nação, com os hinos que refletem o estágio de evolução de um povo, preocupando com a bandeira, com a pátria, com os valores mais elevados, com as instituições, com a autoridade. Então esse conjunto de preparação faz do aluno do colégio militar um aluno diferenciado.